Fala, meu povo lindo, professora Ingrid Gil Salles na área. Estamos dando sequência às nossas entrevistas e eu estou aqui, imenso prazer receber, Dr. Klaus Mello. Ele é especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho também. É mestre pela Universidade do Porto, em Portugal, e doutorando pela Universidade Pública de Salamanca. Dr. Klaus, é um prazer imenso recebê-lo. E nós passaremos a tratar agora a respeito dos impactos sobre a reforma trabalhista. Me conta, qual é o seu opinativo? Muito obrigado por estar aqui, doutora Ingrid. O primeiro aspecto que houve com a reforma trabalhista, depois dele, foi a insegurança jurídica das empresas. E também dos trabalhadores, que não sabem em que momento eles aplicam as mudanças da nova reforma trabalhista, principalmente na área material. O que causou uma diminuição do ajuizamento de ações trabalhistas. O que pode ser comemorado por alguns, mas é preocupante por outros. Porque a diminuição não foi por conta do cumprimento das normas trabalhistas, mesmo as odiernas, as novas, mas simplesmente por conta do medo de ser punido na Justiça do Trabalho com pagamento de custas e honorários de sucumbência. Isso foi uma demanda, isso foi um problema que foi causado pela reforma trabalhista. Ele não fez com que as empresas cumprissem as normas trabalhistas, mas fez com que o trabalhador ficasse com medo de ir à Justiça do Trabalho para a salvaguarda dos seus direitos. Isso é uma verdade, nós já havíamos comentado sobre isso, com os honorários advocatícios sucumbenciais, no mínimo 5%, no máximo 15%, artigo 791-A da CLT, e que agora, inclusive, é deduzido dos créditos percebidos no próprio processo. Doutor, me conta, e sobre o direito coletivo? O que você tem a dizer para a gente? Acho que o maior impacto que houve no direito coletivo foi a questão da mudança de visão sobre a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho. O que aconteceu? Os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho, os acordos são firmados diretamente entre o sindicato e uma empresa, e as convenções entre dois sindicatos, seja o Sindicato de Representação dos Trabalhadores e o Sindicato de Representação das Empresas. Bom, antigamente era pacífico, era unânime, que a natureza jurídica deles era a natureza de contrato. Ou seja, quando você entabulava uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, ele estava sujeito às normas legais. Então ele não poderia ultrapassar aqueles direitos que já tinham sido concedidos pela lei aos trabalhadores. É o que nós chamamos de direitos mínimos. Então poderia avançar nos direitos em outras questões que a CLT não trabalhava, como vale alimentação, plano de saúde, em outras questões. Bom, o que aconteceu? Hoje, não se sabe ao certo qual seria a natureza jurídica dela. É uma natureza híbrida. Porque, em princípio, deu uma prevalência, como é em Portugal, no Código de Trabalho. As normas que são esculpidas no Acordo Coletivo de Trabalho ou na Convenção Coletiva de Trabalho, mesmo que elas sejam contrárias à lei, em prejuízo do trabalhador. Não se sabe ainda ao certo como é que a Justiça do Trabalho vai trabalhar essa questão. Porque antigamente a Justiça do Trabalho, o que ela analisava? Ela fazia um cômputo geral para saber se houve uma negociação e que, em certa medida, o trabalhador não tenha perdido os seus direitos de maneira geral, que ele tenha perdido de um lado, mas ganho de um outro. E não se sabe hoje se a Justiça do Trabalho vai permanecer dessa maneira, porque a redação que foi dada, as normas coletivas, foi uma redação dizendo que ela teria prevalência sobre o que estaria legislado. E que, em princípio, a Justiça do Trabalho deveria manter essas cláusulas. Mas nós temos cláusulas sociais, nós temos direitos esculpidos na Constituição Federal, como cláusulas pétreas, mesmo que esteja no artigo 7º da Constituição Federal, para mim são cláusulas pétreas, 7º e 8º, porque elas estão no início da Constituição, então elas dão todo o arcabouço, todo o escopo, o esteio para as demais fontes do direito, para as demais pontos da Constituição. Então, a gente não sabe se essa lei, que tem sentido ordinário, ela poderia ultrapassar, por exemplo, e dizer não tem direito o trabalhador ao pagamento de suas férias, ou ao terço de férias, porque isso é um direito que está na Constituição Federal. Não se sabe se ele poderia trabalhar ou ir além de direitos que são socialmente aplicáveis às empresas, como, por exemplo, a cota de aprendizes, de pessoas com deficiência, porque isso teria um impacto social. E a gente não sabe em que medida isso vai ser interpretado pela Justiça do Trabalho. O TST, na questão material, ele anulou um dos artigos, dizendo que a reforma trabalhista, no sentido material, não processual que tenha eficácia imediata, mas o material, ele vai se aplicar aos novos contratos de trabalho. Sim.
Ou seja, nós tínhamos um conflito de normas dentro. O artigo 468, que diz que se não pode alterar o contrato de trabalho em prejuízo ao trabalhador, ou seja, só para beneficiá-lo. E nós tínhamos uma outra dizendo que a reforma trabalhista, mesmo no direito material, se aplicava de imediato aos contratos. Ou seja, isso era inconstitucional. Ele feria também a lei de diretrizes e bases, uma norma que seria abaixo da Constituição, mas supralegal. E a gente não sabe ainda como é que vai ser trabalhado essas questões, essa fase interpretativa da reforma trabalhista. O que gera, em minha opinião, insegurança jurídica. Porque como a gente não tem ainda vários julgados, a empresa não sabe até que ponto ela pode negociar, até que ponto ela pode ceder, e os sindicatos também. E nós temos um problema muito sério, que é a baixa filiação aos sindicatos. Ou seja, o trabalhador ele não acompanha o que os sindicatos estão fazendo, e os sindicatos ficaram agora com um poder muito grande. Porque os sindicatos, eles podem criar norma jurídica. E como eles podem criar norma jurídica, eles podem fazer a vida de um trabalhador menos penosa, ou como também de uma empresa mais justa, como também eles podem prejudicar o trabalhador naquilo que, na vida prática dele, pode prejudicá-lo. E o trabalhador geralmente não acompanha isso, porque o sindicato só deixa acompanhar agora quem são os seus filiados. Ainda que permaneça, por conta da Constituição Federal, a unicidade sindical. Ou seja, a pessoa permanece ligada ao sindicato, ela permanece sendo representada por aquele sindicato. Claro, quando não houver sindicato, pode criar uma comissão de trabalhadores, ou ser representado pela federação ou a confederação depois dela, mas ainda assim ele permanece filiado àquele sindicato de maneira geral, sem saber o que o sindicato vai fazer para protegê-lo. Isso é um problema. Isso é uma verdade. O próprio artigo 611-A da CLT traz essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado. E uma discussão que a gente tem em sala de aula é justamente no sentido de que não se trata de um rol taxativo, porque ele diz assim, entre outros direitos. E aí traz a prorrogação da jornada de trabalho em local insalubre, o teletrabalho, o trabalho intermitente, o regime de sobreaviso, o banco de horas anual, o intervalo intrajornada mínimo, podendo ser reduzido de 1 hora para até 30 minutos. São diversos direitos, traz uma insegurança jurídica enorme. Isso para todos os operadores do direito, realmente teremos então que aguardar. Doutor, gostaria de deixar alguma mensagem para os meus queridos alunos e alunas? Ouçam tudo o que essa professora diz. Meus amores, um prazer enorme estar aqui com vocês. Estaremos juntos na próxima. Até lá. Beijos grandes.